Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. E no dia de hoje nós vamos trabalhar dentro da ideia que é pensado sobre João, capítulo 3, versículo de 3 a 7. Como as testemunhas de Jeová, elas interpretam esta passagem, ok? Então vamos lá. João 3, do verso 3 ao verso 7. Em resposta, Jesus lhe disse: digo-lhe com toda a certeza, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou: como um homem pode nascer quando já é velho? Será que pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: digo-lhe com toda certeza, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não se espante porque eu lhe disse, vocês têm que nascer de novo. Estou usando a tradução das Testemunhas de Jeová, a tradução Novo Mundo, ok? E analisando dentro desse ângulo, certo? Do que pensam as Testemunhas de Jeová, aqui nós temos uma passagem que Jesus diz que todo homem que queira entrar no reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Senão essa pessoa não poderá entrar no reino de Deus. Ok? Mesmo que essas palavras apareçam na tradução Novo Mundo, as Testemunhas de Jeová não acreditam que devam nascer de novo. Elas vão dizer isso, que essa passagem aqui, ela não se aplica a elas, mas diz respeito aos 144 mil, ou seja, os ungidos de Deus, ok? Eles vão dizer, olha, eu pertenço à grande multidão que viverá sobre a terra, sobre o domínio do reino. E eu não faço parte dos ungidos, daqueles que participarão do céu, ok? Esta é a resposta típica que uma testemunha de Jeová dará quando alguém lhe perguntar se é nascida de novo. Bem, devemos observar o seguinte, que a sua liderança, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles ensinam, infelizmente, as Testemunhas de Jeová, de que eles fazem parte, né, que eles são as outras ovelhas, que elas não necessitam, certo, de tal renascimento, ou seja, nascer de novo. Porque a sua meta é a vida eterna no paraíso terrestre restaurado pelos súditos do reino, certo? Como súditos do reino. Então, uma testemunha de Jeová, ela não almeja o céu, ela almeja uma nova terra, certo? E ela diz que não há necessidade de pertencer àqueles que são nascidos de novo. Bem, como você, que é um cristão evangélico, vai conversar com uma testemunha de Jeová dentro desse ângulo? O primeiro passo, certo, é pedir à testemunha de Jeová que ela leia na própria tradução deles, na tradução Novo Mundo das Escrituras, tá? E lendo na sua versão, eles possam observar que João 3, do verso 3 ao 15, há uma necessidade para que toda pessoa venha nascer de novo. Jesus disse, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é isso que está escrito no verso 3? Em resposta, Jesus disse, com toda certeza, a menos que alguém
nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, esse alguém, ele aplica-se somente aos ungidos de Deus, àqueles que fazem parte dos 144 mil? Logicamente que não. Aplica-se a todas as pessoas, e não somente aos 144 mil. Logicamente, quando nós abrimos a própria Bíblia da Assembleia de Jeová, em 1 João, capítulo 5, verso 1, está escrito na tradução Novo Mundo da Assembleia de Jeová: quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que causou o nascimento, ama também aquele que nasceu dele. Bem, nós devemos então observar que a tradução Novo Mundo diz que todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. Então nós devemos perguntar a uma testemunha de Jeová, certo? Se ela nasceu de Deus, certo? Porque a palavra todo o que crê, está se referindo também a todas as testemunhas de Jeová, e não somente um grupo seleto. Ninguém pode ficar de fora desta promessa bíblica. Quando nós abrimos aqui o livro das Testemunhas de Jeová, o livro chamado Raciocínios à Base das Escrituras, está escrito aqui, certo? No livro Raciocínios à Base das Escrituras, que é um livro de perguntas e respostas para como uma Testemunha de Jeová conversar com um adepto de seita. Aliás, eles consideram todas as religiões seitas, né? E falsas religiões. Está uma pergunta aqui, na página 256. Nascer de novo, certo? Definição: nascer de novo envolve ser batizado em água, nascida da água, e ser gerado pelo Espírito de Deus, nascer do Espírito, tornando-se assim filho de Deus, com a perspectiva de ter parte no reino de Deus. João 3, verso 3 a 5, que nós lemos. Jesus teve essa experiência, assim como as tem os 144 mil que são herdeiros do reino celestial. Então, as demais testemunhas de Jeová não podem ser participantes desta grande bênção que é nascer de novo. Ok? Contrariando as escrituras sagradas. Né? A gente deve perguntar à testemunha de Jeová se a expressão todo o que crê se refere só aos 144 mil. É lógico que isso não tem consistência bíblica, algo assim. Ok? Bem, devemos, depois desse raciocínio, conduzir a testemunha de Jeová para Gálatas capítulo 4, verso 5 e verso 6. Para livrar por meio de uma compra os debaixo da lei, para que nós recebêssemos a adoção como filhos. Assim, visto que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, e o Espírito clama, Abba, Pai, que é uma expressão aramaica que significa filhinhos. Então vocês são comprados pelo Filho de Deus, e Deus enviou o seu Espírito aos vossos corações, e você pode clamar, Abba, Pai. Bem, você pode perguntar a uma testemunha de Jeová se ela foi adotada como filho de Deus, recebendo pessoalmente o Espírito do Filho de Deus. Ora, perguntaríamos uma testemunha de Jeová, ela pode ser considerada filha de Deus? A resposta a essa pergunta nós podemos encontrar na revista Sentinela, do dia 1º de julho de 1967, que diz o seguinte, a página 405, se você quiser confirmar aí, 1º de julho de 1967.
página 405. A fim de ajudar atualmente nesta época crítica a tais prospectivos filhos de Deus, a Sociedade de Torre de Vigias e Bíblias e Tratados Pensilvânia publicou um novo livro, Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. A fim de ajudar atualmente nesta época crítica a tais prospectivos filhos de Deus. O que significa ser prospectivo filho de Deus? Significa que você não é filho ainda. Você vai ser filho no futuro. Você não é filho de Deus ainda. Então veja que situação terrível que se encontra as testemunhas de Jeová. Elas não podem chamar Deus de pai e não são filhos de Deus. Você pega o livro Raciocínios, a base das Escrituras, página 146. E na página 146 está escrito o seguinte: se alguém perguntar para a testemunha de Jeová, você tem o Espírito Santo? A testemunha de Jeová, ela poderá responder, está escrito aqui na página 146, sim, e é por isso que eu vim à sua porta hoje. Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Ou seja, a testemunha de Jeová, ela é induzida, através do raciocínio, à base das Escrituras, a mentir. Porque de fato ela não tem o Espírito Santo de Deus, a não ser os ungidos, os 144 mil. Ok? Ou você poderá dizer ainda, está escrito aqui, bem, eu tenho o Espírito Santo de Deus, é isso que me habilita a participar do ministério cristão. Mas noto que nem todos têm a mesma ideia, ao que fornece evidência que a pessoa realmente tem sobre o Espírito de Deus. Bem, então nós sabemos que a testemunha de Jeová, ela não crê, através do corpo governante, que o Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade, ok? Mas a situação da testemunha de Jeová é uma situação terrível, porque ela não é adotada como filho, ela não é filho de Deus, ela é prospectivo filho de Deus, ela não tem o Espírito Santo, certo? E ela está numa situação que ela não pode nascer de novo. Uma situação básica para uma pessoa que quer ter um encontro com o Pai, com Jeová Deus. A pessoa precisa ter um encontro com o Filho. Bem, finalmente, nós devemos nos voltar para Romanos capítulo 8. Quando você ler Romanos capítulo 8, principalmente o versículo 14 e versículo ao 16, vamos dar uma olhada? Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 16. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, perceba que a testemunha de Jeová não tem o Espírito de Deus, a não ser a 144 mil. Olha que situação que o corpo governante coloca a testemunha de Jeová. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para que causasse novamente temor, mas receberam o espírito de adoção como filhos, e é por isso que clamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, uma testemunha de Jeová, ela não é filho de Deus, conforme nós vimos a documentação. Mas ela é uma prospectivo filho de Deus, ou seja, ele é um prospectivo filho de Deus. Ele não é filho de Deus. Ele não tem o Espírito Santo, ele não é adotado, então ele se encontra numa situação terrível diante de Deus. A situação dele é uma situação terrível, certo? Ele não tem o Espírito de adoção e ele não pode clamar a Papai. Então, nós podemos recorrer então em Romanos capítulo 8 mesmo, conforme nós estamos lendo. E o verso de 1 a 7 diz que quem não tem o Espírito Santo de Deus está na carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus Jeová. Ora, como é que nós podemos então estar nessa situação? Capítulo 8 de Romanos, verso 8 e verso 9.
De modo que os que vivem em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito de Deus, se é que realmente ele mora em você. Mas se alguém não tem o Espírito, essa pessoa não pertence a Cristo. Que situação terrível que vive uma testemunha de Jeová. Ela não pode ser adotada pelo Pai Jeová, ela não tem o Espírito Santo, né? Ela está na carne, conforme está escrito aqui, porque só existe duas classes de pessoas em Romanos 8, os que estão no Espírito e os que estão na carne. Então, como é que fica a situação da testemunha de Jeová? Você deve lembrar a testemunha de Jeová que ela admitiu que ela não tem o Espírito de Cristo para habitar no seu coração, que ela não nasceu de novo pela adoção como filho de Deus, e à luz do versículo 8 e 9 de Romanos 8, então ela não pode ter a Deus, ela não pode agradar a Deus, ela não pertence a Cristo. Que situação calamitosa. Nesse ponto, chegamos a rever e analisar de que as testemunhas de Jeová estão numa situação terrível diante de Deus, que o corpo governante colocou elas. Foi o corpo governante que colocou elas. A gente deve prestar atenção, no meu caso, eu nunca fui testemunha de Jeová, não sou apóstata, tá? Para você que está assistindo, que é testemunha de Jeová. Tá? Mas, esse versículo, esse capítulo 8 de Romanos, praticamente é uma passagem que ela não é discutida nos estudos bíblicos, nas classes do Salão do Reino. A maioria das testemunhas de Jeová, elas não têm consciência do que essa passagem diz. Mas quando uma testemunha de Jeová, ela finalmente compreende o significado, então isso tem um efeito devastador sobre a pessoa. A pessoa, ela realmente vê a situação grave que ela se encontra. Então, se você que estiver evangelizando a testemunha de Jeová, você pode usar esse raciocínio, que é um raciocínio que uma testemunha de Jeová não tem saída, porque é um raciocínio bíblico. Então não há como a pessoa querer negar as Escrituras. Não fique decepcionado se ela não aceitar de pronto, mas sabe que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem o seu efeito. Isso pode durar meses, semanas, e pode ser que a testemunha de Jeová nunca venha se converter, mas também a palavra de Deus, ela cai em corações que estejam desejosos ao ouvir a palavra de Deus. Então, quando você estiver falando essas coisas a uma testemunha de Jeová, saiba, através de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer, certo? A semente. Que Deus abençoe você que é testemunha de Jeová, você que é inscrito neste canal, e você que ainda não conhecia e ainda quer saber mais sobre esses detalhes. Aqui nesse canal falamos sobre vários assuntos, e nesse vídeo específico estamos falando sobre a situação das testemunhas de Jeová não serem adotadas por Deus, não serem filhos de Deus, não terem o Espírito Santo. A situação delas realmente, conforme Romanos capítulo 8, é uma situação muito difícil. Deus abençoe a sua vida, deixe seus likes, seus comentários, e se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.